Olá, gente! Vamos então corrigir a atividade número 3, né? Algumas pessoas tiveram dúvida, outras não conseguiram fazer, então vamos lá corrigir a atividade. Bom, a gente passou lá para vocês algumas regiões do plano. E essas regiões do plano representam exatamente um lugar geométrico. E o que é um lugar geométrico? É um conjunto de pontos que satisfazem uma mesma propriedade, né? Nos exemplos que a gente deu para vocês, a gente pegou conjuntos normalmente aí de pares ordenados, tá? E eu vou aqui mostrar para vocês algumas, né, dos tópicos que a gente enviou para vocês. Como, por exemplo, a letra A, letra F, letra E e letra J, tá? E nos nossos exemplos, a gente pediu para vocês fazerem o quê? Aqui essas regiões do plano estão apresentadas de maneira algébrica. E a gente quer mostrar para vocês que vocês façam, né, com papel e lápis de maneira geométrica. Por isso que aqui eu não vou utilizar o GeoGebra. Eu estou utilizando o computador, mas eu tentei utilizar mesmo as ferramentas que o PowerPoint me dá para fazer o desenho. Então, vamos começar aqui pela letra A. A letra A, primeiro vamos identificar aqui que gráfico é essa região do plano, x mais y, né? A gente primeiro faz o que para identificar? A gente iguala a zero, né? E a gente vai obter exatamente o quê? A gente vai obter uma função afim e uma reta decrescente. A gente já viu esse gráfico em outras aulas, ó. O gráfico aqui vai ser exatamente essa reta, né? Todos os pontos que estão inclusos nessa reta. Tá, e para a região número 1, né? Como é que vai ficar? Porque é maior ou igual que zero. Vai ser a mesma coisa, a gente pega x mais y maior ou igual que zero, né? E a gente vai obter exatamente o quê? Y é maior ou igual que menos x. Então, a região do plano, essa região 1, vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente a parte de cima ali, onde está riscado de verde, desse gráfico, né? Para a região número 2, vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente a parte de baixo do nosso gráfico, né? Para y menor ou igual que menos x. Então, vai ser a região aqui de baixo, né? Onde está marcado ali por verde. Mas, a gente também está incluindo aqui todos os pontos da reta, né? Agora, para menor que zero, o que é que vai acontecer? Vai ser y menor que menos x, né? Então, a nossa reta vai estar pontilhada. Por quê? Ela não é maior ou igual. Então, os pontos da reta não estão pertencentes nessa região de número 3. Somente aqui a parte abaixo, né? Sem incluir os pontos da reta. Para a nossa região de número 4, vai ser maior que zero, né? Então, a nossa região ali vai ser maior que menos x. Então, vai estar acima, mas sem incluir ali os pontos da reta, né? Do menos x. Agora, a gente vai para o nosso exemplo F, né? Onde a gente vai obter que gráfico. Que gráfico é esse? Vamos lá. A gente primeiro iguala a zero para descobrir que gráfico é esse. Igualando a zero, a gente vai ter y ao quadrado igual a x ao quadrado, onde a gente pode passar a raiz em ambos os membros, onde a gente vai obter que y é igual a mais ou menos x, né? Fazendo isso, a gente vai ter exatamente a função modular, tanto a função modular positiva quanto a função modular negativa, né? Justamente porque a função modular, como é que a gente representa ela? É x se x maior ou igual que zero e menos x se x menor que zero, né? Então, vamos lá. Como é que vai ficar o gráfico disso? Vai ficar exatamente o módulo, né, positivo, ali o gráfico em azul, e o módulo negativo, que é o gráfico ali em vermelho. Beleza. Vamos trabalhar ali na nossa parte algébrica da região número 1, né? Que é maior ou igual a zero. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai manipular algebricamente isso. A gente tem x ao quadrado menos y ao quadrado maior ou igual que zero. Quando a gente passa esse x, né, para o outro lado, soma simetricamente em ambos os membros, a gente vai trocar esse sinal, né? De passa a ser maior ou igual, ele passa a ser menor ou igual, né? Fazendo a mesma manipulação algébrica que fizemos anteriormente, a gente vai obter o quê? Que y menor ou igual a módulo positivo de x e y é maior ou igual que módulo negativo de x, né? Então, o nosso gráfico vai ficar exatamente como? Nosso gráfico vai ficar exatamente essa região ali em verde, né? Onde a gente vai ter ali os pontos, né? Que para y menor ou igual vai ser o módulo positivo, e para y menor ou igual que zero vai ser o módulo negativo, né? Perfeito. Agora, dando continuidade, a gente vai para a nossa segunda região, representando aqui na parte algébrica, também fazendo a manipulação, só que a gente também vai inverter o sinal, né? E agora vai ficar maior ou igual ali, fazendo a mesma manipulação. Agora, vamos trocar y, né? Que vai ser y maior ou igual que módulo de x e y menor ou igual que menos módulo de x, né? E o gráfico disso, como é que vai ficar? Vai ficar exatamente ali na parte superior e inferior, né? Onde a gente vai ter o nosso y positivo e o nosso y negativo ali, dependendo da região que queremos. Beleza, para a região de número 3,
maior que zero, vai ser bem parecido com a região de número 1, só que ao invés de conter o gráfico, né, a gente vai tracejar esse gráfico, né, porque ele não vai estar passando ali no módulo, né, na função módulo positivo e na função módulo negativo. Para a região 4, vai ser bem parecida com o que vimos na região 2, mas agora vai ser menor que zero e não menor igual. Então, novamente, de vez de ter o gráfico, né, de vez de ter o gráfico contido, ele vai estar apenas tracejado. Agora, para a nossa letra E, a gente primeiro vai identificar que gráfico é esse, né? Igualando ali a nossa propriedade a zero, a gente passa o 4 para o outro lado, divide todo mundo por 4, né? Obtendo x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado mais y sobre 1 igual a 4 sobre 4. Claro que 4 dividido para 4 é 1. E isso é exatamente uma equação de o quê? De uma elipse, né? Então, o gráfico dessa região é exatamente uma elipse, com o meu A, né, sendo 4 e o meu B sendo 1. Então, o meu A ali fica nos pontos menos 1 e 2 e o meu B fica ali no ponto 1 e menos 1. Agora, identificando a parte algébrica da nossa primeira região, para essa propriedade maior ou igual que zero, a gente pega a expressão, né, e bota maior ou igual que zero. Como a gente soma simetricamente em ambos os membros, x ao quadrado, né, menos 4y ao quadrado, então o nosso sinal ele inverte, né? Invertendo o sinal, a gente faz o mesmo processo algébrico, divide todo mundo por 4, que vai dar, de novo, uma equação de uma elipse, só que agora menor igual a 1, né? Então, o nosso gráfico, essa região aí, vai ser exatamente a parte interna da elipse, né? Tudo ali marcado em verde, né? Tudo preenchido, inclusive o bordo da elipse. Para a nossa parte algébrica da região 2, é essa, que é menor ou igual que zero. Então, a gente faz o mesmo procedimento da região 1, só que agora a gente também inverte o sinal, né? Que vai ficar maior ou igual que 4. Dividindo todo mundo por 4, vai ficar maior ou igual que 1. Então, essa região, o gráfico dela vai ser exatamente o quê? Todo o plano, exceto a região interna, né? Da nossa elipse. Mas a gente inclui o bordo, menos a região interna da elipse. Então, essa região 2 é todo o plano, exceto a região interna da elipse. Para a nossa parte algébrica da região 3, a gente só vai ter que ela é maior que zero. Fazendo o mesmo procedimento, não esquecendo de trocar o sinal, né? A gente vai ter também uma equação de uma elipse, novamente, né? Mas agora, quem vai ser a nossa região de número 3? Vai ser exatamente toda a parte interna da elipse, exceto o bordo dessa elipse, né? Beleza, agora para a última região, vai ser bem parecida com a região 2, novamente, né? Trocando o sinal ali, a gente vai ter que o gráfico vai ser exatamente toda a região do plano, né? Exceto a região interna da elipse e exceto o bordo dessa elipse, né? Beleza, agora vamos para o nosso último exemplo de hoje, né? Que vai ser a gente tem exatamente dois gráficos ali. Vocês têm que perceber nesses dois gráficos que ali tem uma condição I, né? Então vai ser exatamente a interseção desse gráfico que a gente vai representar. Mas primeiro vamos identificar quem são esses gráficos, né? Do primeiro ali, 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado igual a zero, né? A gente vai ter exatamente o quê? Passando o x e o y, né? Ou somando simetricamente em ambos os membros, a gente vai ter exatamente a equação de uma circunferência, né? Ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. 25 é 5 ao quadrado. Então, a gente vai ter uma equação da circunferência centrada na origem, né? E para y igual a zero, a gente vai ter exatamente quem? O eixo x, né? Beleza, então o gráfico fica exatamente o quê? Da primeira fica uma circunferência de raio 5 e da segunda fica exatamente o nosso eixo x, ali marcado em azul, né? Então, vamos descobrir a parte algébrica agora da nossa primeira região, né? Para maior ou igual que zero, em ambos os gráficos. Para maior ou igual que zero aqui, a gente vai se atentar de novo ao seguinte, ao sinal. Como a gente, né, vai somar simetricamente ali em ambos os membros x ao quadrado e y ao quadrado negativo, então a gente troca esse sinal, né? Então, fica menor ou igual que 25, né? E para y maior ou igual que zero, né? O y não permanece a mesma coisa. Então, o gráfico vai ser exatamente da primeira região, vai ser a parte interna, incluindo o bordo, e do y maior ou igual que zero vai ser toda a parte acima ali, o primeiro e o segundo quadrante, exato, e o eixo x. Então, a gente fazendo a interseção dos outros dois gráficos, a gente vai obter exatamente o quê? Essa parte aqui, ó, essa interseção, tá? Incluindo aqui o eixo x, onde toca menos 5 a 5, e a parte interna, né? Beleza? Incluindo o bordo da circunferência. Para a nossa região de número 2, a gente vai exatamente ter essa troca de sinal, então vai ser
maior ou igual que 25, y menor ou igual que 0. Então, o gráfico vai ser toda a região, né, do plano, exceto a parte interna da circunferência, e vai ser toda a região ali abaixo, né, do eixo x, incluindo o eixo x. O gráfico, né, nossa interseção vai ser exatamente o quê? Vai ser todo o quadrante ali, todo o nosso terceiro e quarto quadrante, exceto a parte interna da circunferência, né? Mas a gente inclui aqui o bordo da circunferência e o eixo x. Beleza, para a nossa região 3 vai ser bem parecido com a nossa primeira região. E novamente, né, não esquecendo de inverter ali o sinal. Então, vai ser exatamente toda a região interna, exceto o bordo da circunferência. E vai ser todo o primeiro e segundo quadrante, exceto o eixo x, né? O eixo x ali está tracejado, por isso que a gente tracejou. E o gráfico, a interseção vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente essa parte em verde, né? Não incluindo agora tanto o bordo da circunferência quanto o eixo x, só aquela parte em verde ali. Para a nossa quarta e última região, vai ser menor que 0. Não esquecendo de inverter o sinal novamente. Então, o nosso gráfico vai ser toda a região do plano, exceto a parte interna da circunferência, exceto seu bordo também. E também aqui para o gráfico vai ser toda a parte abaixo, né, do eixo x, exceto o eixo x. A interseção vai ser exatamente o quê? Vai ser exatamente tudo abaixo do eixo x, exceto a região interna da circunferência, não incluindo a circunferência dessa vez e nem o eixo x, tá? Alguma dúvida, gente? Se vocês tiverem dúvida, é só mandar mensagem que a gente responde vocês, tá? E obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau!